que o sono impacta em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa saúde física, mental e emocional. E, além disso, essas consequências negativas as notamos tanto a curtíssimo prazo, de forma imediata no dia seguinte, que são as mais leves, porque as pesadas são as que não se notam, são silenciosas e vão se acumulando aí ano após ano após ano. E ao cabo dos anos manifestam-se em problema metabólico, diabetes, doença neurodegenerativa, depressão e uma infinidade de patologias que poderiam ser evitadas tendo um bom estilo de vida que inclua, claro, um bom descanso. Então, há vezes em que, especialmente para nós, pode ser uma boa decisão fazer um dia em que não fazes nada, mesmo que sejas mais infeliz a princípio, não fazendo nada, porque eu sei que se um dia eu acordo e decido não fazer absolutamente nada, meu corpo automaticamente rejeita porque me diz não, se és mais feliz contribuindo para o mundo, não sabes quantas tal. Mas talvez simplesmente seja melhor nesse momento me auto-enganar e dizer, não, vou fazer isso como um treinamento, vou não fazer nada para me forçar a se digamos, resetar os níveis, não de... Mas com não fazer nada, a que te referes? Literalmente dar uma massagem, dar um passeio, fazer a comida. E isso é não fazer nada? Sim, claro. Porque estás fazendo coisas. Sim, mas para mim não fazer nada é... Bem, nada que não me faça sentir como uau, o dia foi produtivo em relação ao trabalho. Mas, veja, é aí que é preciso mudar o enfoque. É que essa massagem que você fez esse dia inteiro cozinhando, se isso te relaxa e ainda por cima você preparou toda a comida da semana, esse passeio que você deu pelo campo com a sua família, com seus cães, com seus amigos ou sozinho, é que é isso. Você está investindo em si. E se você está bem, seu trabalho vai bem. A criatividade quando chega, e isso acho que e não sei se foi com o Mago Moreno com quem vocês comentaram aqui, a criatividade quando chega não chega quando você está super concentrado estudando ou aqui. É muito difícil que agora me venha uma ideia porque estou concentrada no que eu estou dizendo e no que eu estou fazendo. Para mim, a criatividade vem quando estou no spinning. Me ocorrem umas ideias. Que tenho o celular, isso não está bem, mas tenho o celular porque anoto coisas que me ocorrem. Me ocorrem quando passeio com os cães, é quando me ocorre, então é que temos que parar de fazer coisas. No sentido de fazer com um fim produtivo. Porque estamos fazendo coisas que nos fazem bem. É como fazer exercício. Estás fazendo algo que é para a sua saúde, que vai repercutir em todo o resto, no seu trabalho, no seu relacionamento de casal, nas suas relações familiares, em como você trabalha com a sua equipe. Então, é que tem que mudar um pouco o chip e dizer como, vamos ver, não estou fazendo ou estou fazendo coisas. É verdade, realmente, eu não percebi como você tinha falado comigo. Claro. É curioso. Mas não é você, somos todos nós. É essa ideia de como não vou fazer nada um dia... Claro, sim, você está fazendo, claro. É que o mesmo passar uma tarde de domingo assistindo Netflix em modo encefalograma plano, você precisa. Isso quer dizer que Netflix é maravilhoso? Não. Mas é que há vezes que seu corpo precisa disso. Então é preciso pensar que o que fazemos, e às vezes ouvir o corpo e fazer o que ele nos pede, é investir na nossa saúde. Porque aqui vocês falam muito de empreendedorismo, de empresa, de crescer, de faturar. Mas para que você fature bem... O primeiro que tem que estar bem é você. E você tem que dormir, porque senão provavelmente será o que mais faturou no cemitério. Isso mesmo. Um desperdício de ouro, não é? Efetivamente, ou seja, de que te serve tudo isso se vais morrer jovem ou vais ter uma velhice horrível e vais ter que gastar tudo o que investiste em que te cuidem, homem? Jana, eu gostaria agora de nos aprofundarmos em falar sobre o sono e ver como podemos melhorá-lo. Por exemplo, eu te comentava antes de começar o podcast que eu estou justamente em uma época em que não durmo muito bem. Não sei se eu acho que é por causa do stress ou do estilo de vida, que há tantas mudanças ultimamente, em que hoje a audiência deveria prestar atenção para começar a melhorar o sono. Que passos deveria tomar? Bom, primeiro seria necessário ter uma ideia de o que é um sono de qualidade para saber se estamos dormindo bem ou não. Então, um sono de qualidade depende fundamentalmente de 4 fatores. A duração, e aqui um adulto médio precisa entre 7 e 9 horas. Pode haver alguma exceção. Quer dizer que se eu não dormir 7 horas e dormir 6 horas e 45 vou ter Alzheimer? Não, porque cada dia, cada pessoa tem um sono diferente. Então, uma coisa são as particularidades, mas em média precisamos entre 7 e 9 horas todos os dias. É verdade que, por exemplo, nós agora com 22 precisamos mais de 9 e à medida que os anos avançam, você vai precisando mais de 7 ou isso não importa? Sim, ou seja, é verdade que com a adolescência vocês, são jovens, não são adolescentes, mas são jovens, muito jovens. Então, na adolescência, a média é entre 9 e 10 horas por noite e depois disso, quando já se entra na idade adulta, cai para 7, 9. Mas dentro disso pode haver uma pessoa que precisa de 9,5 e tenha 40 anos e eu, por exemplo, com 7, 7,5 vou bem.
Então, estes são sempre médias que é preciso tomar com cautela, tá? Mas isso de que eu fazia de com 4 horas vou bem, não, já te digo eu que não. A menos que tenhas uma mutação genética que existe, que tem acho que é 2% da população mundial, ou seja, um percentual mínimo, a menos que tenhas essa mutação, não, com 4 horas não vais, não há discussão. Então, duração por um lado. A continuidade do sono é importante, ou seja, que não seja um sono fragmentado. Antes, falávamos, se você beber 2 litros de água, porque é ótimo beber água justo antes de se deitar, você vai se levantar 3 ou 4 vezes. Então, cada vez que você se levanta, vai fragmentar seu sono. E o sono são ciclos, e você vai passando de uma fase a outra. Então, é preciso deixar que seja uma coisa contínua. O que mais? É a consistência do sono, que é a regularidade, isso é super importante, também falávamos disso antes. É preciso ser regular todos os dias, ou seja, não adianta ser regular de segunda a sexta, porque me deito à 1 e me levanto às 6 e no fim de semana durmo até onde o corpo aguente. Isso é algo que se chama jet lag social e para o nosso organismo é como se fizéssemos uma viagem transoceânica toda semana. Ou seja, como você se sente quando faz uma viagem transoceânica, pois é isso que fazemos ao organismo todas as semanas. Ou seja, a regularidade é de segunda a domingo e também pode haver exceções. Haverá algum dia que você vai dormir tarde. Olha, ontem fui a um concerto e fui dormir mais tarde do que o normal, mas hoje volto ao meu horário. Então, uma coisa é a exceção, isso não vai marcar nada, mas o hábito é o que marca. Somos nossos hábitos tal qual... Ai, desculpa, que de repente o anel caiu. Vou tirar para não continuar fazendo barulho. E o outro, o quarto critério é a profundidade do sono. Toda noite passamos por vários ciclos e cada ciclo em cada ciclo passamos por várias fases. Uma delas é a fase de sono profundo, que é o sono realmente reparador. Então, quando estamos muito ativados durante o dia, a nossa cabeça não para, vamos dormir, adormecemos porque estamos cansados, sim, mas normalmente ficamos em sono leve e não entramos em sono profundo e não passamos para o sono REM, que são... a fase de sono profundo é sono reparador e o sono REM é tudo o que tem a ver com memória, aprendizado, armazenamento das lembranças, função cognitiva, tudo isso. Então, se ficamos em um sono leve e não entramos em sono profundo e sono REM, é como quando você coloca a máquina de lavar ou a lava-louças e no meio do programa abre. A roupa ou os pratos se molharam, sim, mas não estão bem. Pois nosso cérebro é igual, exatamente o mesmo. O que significava sono REM? Sono REM é pelas siglas em inglês de movimentos oculares rápidos. Manda. Uma das principais diferenças entre o sono não REM, que é o leve e o profundo, e o REM, é que no sono não REM temos um cérebro inativo, entre aspas, em um corpo ativo. Ou seja, esses momentos em que estamos dormindo e nos movemos, pois isso de repente dormes com alguém e te dá um chute ou um golpe, não? Pois isso é o sono não REM. No sono REM é o contrário. Temos um cérebro ativo, muito ativo, é quando sonhamos em um corpo inativo. Porque se nosso corpo fosse ativo, aquilo que estamos sonhando o vivi, nos levantaríamos e o viveríamos. De fato, há patologias do sono quando não há inibição da função motora, pois as pessoas sonâmbulas se levantam e vivem o que estão sonhando. Então, uma das principais diferenças é essa. E depois, o sono REM se caracteriza por isso, porque embora tenhamos os olhos fechados, mas quando se observa as pessoas dormirem, vê-se que os olhos se movem. Qual é o movimento que os olhos fazem? Como assim? Você sabe quem é Marujita Dias? Não vai saber porque é muito jovem. Bom, procure no Google que você vai ver. Mas bem, é como se movessem de um lado para o outro, mas muito rápido. Isso às vezes se vê nos pornôs. Sim, muito rápido. Uau. Sim. Veja porque na internet há muitos vídeos de... Certo. De Marujita. De Marujita ou de pessoas em sono REM. É que Marujita, a verdade é que aqui há um salto geracional importante. Mas bem, era uma folclórica que fazia esse movimento, mas com os olhos fechados. Quantificando em números, não é? Juan, por exemplo, ele adora gadgets, é rastrear a saúde e tal. Então, o de rastrear todas as noites como dorme e tal. Não tenho aqui, isso não te diria quanto é em fase de REM, fase... E é muito legal porque ele marca, ou seja, eu rastreá-lo é uma... Ele é um nerd. Rastrear literalmente com profundidade isso. Quando o Juan vir isso no próximo dia, a que deveria aspirar a ter, não? Como deveria ter a forma ideal? Vamos ver. Primeiro, esses dados devem ser tomados com muita cautela. Certo. Por quê? Porque esses dados, primeiro, dependem do dispositivo. E isso, bem, de aqui aos próximos anos, isso vai ser o mega boom. De fato, na última convenção que houve da Apple para apresentar as novidades do próximo ano, dos próximos anos, um dos focos em que a Apple vai se concentrar muito é no tema saúde, através do Apple Watch. Já estão trabalhando em que o relógio meça a glicose somente com o relógio, sem necessidade de um medidor daqueles que se picam.
Ou seja, daqui aos próximos anos vamos a ficar muito impressionados. Dito isto, por enquanto, os dispositivos que temos medem tanto a frequência cardíaca como outras variáveis, alguns que medem temperatura, medem em pontos que não são os pontos ideais para medir esse tipo de coisas, tá? Porque isso não é o mesmo que ter aqui um medidor colado ao coração. Não é o mesmo o pulso, não é o mesmo se você sua ou não sua, se tem pelos ou não tem pelos. Então, esses dados não são totalmente precisos. E, além disso, o cálculo que fazem não é você. Fazem um cálculo através de um algoritmo comparando dados de centenas de milhares de usuários que eles têm. Então, só são médias realmente o que você vê. Quer dizer isso que não servem para nada? Não. Ou seja, sim, que podem nos servir para ter uma ideia de como dormimos, de aproximadamente que duração têm as fases de sono. É verdade que, por exemplo, não distinguem bem se estás deitado na cama vendo televisão ou se estás em sono leve, isso não distinguem bem. Mas bem, sim, ou seja, se te mostra 0 sono profundo e 0 sono REM, é bastante provável que tenhas tido muito pouco sono profundo e muito pouco sono REM. E depois é que a quantidade de sono profundo e REM a cada noite difere de uma. Na mesma pessoa a cada noite difere, porque depende da atividade que teve durante o dia, da quantidade de adenosina, que é uma molécula que diz ao cérebro quanta atividade houve e quanto descanso precisa. É que as variáveis são tantas que não, infelizmente não sabe. Não podemos dizer esta noite precisas de tanto. Por isso os dispositivos que te dão nota, que para mim é uma coisa que me deixa muito nervosa, porque te dão nota e você pode achar que descansou bem e ele diz, um sono de 65, não, sobre 100, Então, o que você faz para isso? Você prioriza como você se sente, não é? Sim, absolutamente. Eu, de fato, já não veja, é que eu já me conheço muito, então já sei quando dormi bem, quando não. E além disso, eu já te digo, é que já meu autoconhecimento nesse sentido é muito grande. Mas antes, sim, isso me afetava. Ou seja, eu me levantava bem e de repente é verdade que para mim o meu dispositivo favorito é que não sei se posso dizer, bem, é uma pulseira americana. Sim, chama-se Whoop. Para mim é o melhor. Melhor que o anel, o Oura Ring. Sim, para mim sim. Mas olha, não pela medição em si, porque é verdade que a Oura avançou muito na medição. E além disso, uma coisa muito boa que o Oura tem é que não emite campos eletromagnéticos enquanto dormes. O que também é um grande tema, não está constantemente conectando com o aplicativo, então não está interferindo com o sono. Mas o problema que vejo com o anel é que eu treino é peso livre, crossfit e com a barra não posso. Então toda a medição da minha atividade física eu perdia. Por isso sempre gostei mais da pulseira Whoop. E não sei porque estava dizendo a vocês sobre a pulseira. O negócio da pontuação, porque veja, o Apple Watch 5 te mostra por blocos. É a fase de REM, depois a outra é a de profundo, não? Sim. O que você recupera aí? O sono profundo é a fase de sono de restauração, regeneração dos tecidos, é quando segregamos maior quantidade de hormônio do crescimento. Olha, vocês que treinam, que se vê que treinam, quando você faz um exercício, sobretudo de força, o que faz é romper fibras. E quando dorme é quando constrói o músculo. Ou seja, você não constrói o músculo quando levanta uma barra, faz um clean and jerk, o que seja. Não, você constrói o músculo quando está dormindo. E quem provoca ou quem permite que o músculo seja construído é o hormônio do crescimento, que segregamos em 80% no sono profundo e que não segregamos durante o dia. Ou seja, se não o fizemos à noite, esses 80% não os segregamos durante o dia. Então o sono profundo serve para isso. Depois, bem, essa hormona também o que faz é regenerar qualquer tecido que pelo uso diário, então... O cérebro é limpo durante o sono profundo. O cérebro tem um sistema de limpeza, que é o sistema linfático, e funciona somente quando estamos dormindo e em sono profundo. E o que as células da glia fazem ou seja, os neurónios meio que se retraem, deixando espaço entre os neurónios, e o líquido da glia percorre o cérebro e vai limpando, eliminando todos os resíduos que geramos pela atividade neuronal. De facto, há muita pesquisa em que está analisando a ligação que há entre o mau funcionamento do sistema linfático por privação de sono crónica e desenvolvimento de doença neurodegenerativa como Alzheimer, como demência por acúmulo de umas proteínas, a beta-amiloide e a tau. E está-se observando como há uma relação, ainda não se pode dizer que é causal, mas sim que há relação entre a acumulação dessas proteínas por mau funcionamento do sistema de limpeza do cérebro e mau funcionamento por mau descanso. Então essa é outra coisa que acontece quando dormimos. Outra coisa que acontece no sono profundo é que as proteínas que se encarregam de fortalecer nosso sistema imunológico é nesse momento que atuam.
Ou seja, tudo no corpo acontece num momento determinado e a um ritmo determinado. Então, por isso, se isso acontece à noite, não acontece durante o dia. Durante o dia, o corpo está em outras coisas e a energia do corpo está em outras coisas. À noite, que não temos que investir energia em fazer outra coisa, nada mais que dormir, toda a nossa energia se concentra nisso. O sistema imunológico nos protege dos vírus. Tudo o que você quiser, mas também é o que elimina as células tumorais. Que isso também as pessoas não sabem, mas o sistema imunológico é o que limpa. Todos, ao longo do dia, pela oxidação dos tecidos, fabricamos células tumorais. Há células que se tornam tumorais. Essas células são eliminadas pelo sistema imunológico. Se esse sistema não funciona bem, o problema não é que você vai pegar um resfriado mais rápido ou mais frequentemente, é que pode ter um problema mais grave a longo prazo. Então, no sono profundo acontecem muitas coisas muito importantes. E recomendas algum tipo de infusão ou suplementação? Acho que a melatonina, não? É famosa para dormir. Há alguma que funciona e que melhora radicalmente? Há muitas coisas. A melatonina é um hormônio que nós fabricamos, ou seja, se não temos nenhum problema, a fabricamos de forma natural. Então, eu, por exemplo, antes de me suplementar com melatonina, me suplementaria com muitas outras coisas, porque se o meu problema não é que não segrego melatonina, para que vou tomar melatonina? Isso por um lado. Por outro lado, aqui na Espanha, nos Estados Unidos, é diferente. Em outros países, sim, se pode comprar de acesso livre, tem maior concentração. Aqui acho que o máximo é, não sei se é 1,9 miligramas, ou seja, uma coisa insignificante. Ou seja, um tratamento começa a partir de 5 ou 6, ou seja, que é mais uma coisa, é um placebo mais do que outra coisa. Que pode funcionar e pode ser necessária em casos muito concretos. Sim, mas é preciso saber tomá-la, porque uma melatonina mal tomada pode provocar um problema de sono que você não tem, porque há tipos. Vamos ver, a deliberação imediata, a deliberação